Theo é um plebeu feio e fraco demais para salvar sua cidade de um ataque. No entanto, quando firma um contrato com um mago poderoso que o torna um senhor da guerra, ele imediatamente começa a coletar corpos no campo de batalha e no quarto. Tudo começa quando a guerra entre duas terras está chegando ao fim, com o casamento de seus herdeiros, Alexis e Mirim, e a paz está prestes a prevalecer no mundo. Mas, quando a cerimônia está prestes a começar, Suka, uma maga habilidosa, sente uma energia sombria e tenta deter ela, mas ninguém acredita nela. De repente, um demônio aparece e dois governantes tentam lutar contra o monstro com seus brasões combinados, mas sua assinatura vitalícia termina brutalmente e a guerra recomeça. Algum tempo depois da tragédia do Grande Salão, Saluka viaja com Irving, seu cãozinho de estimação na Friendzone, para sua nova designação como Conde Maga. No entanto, eles são impedidos por guardas assustadores que querem sentir suas buzinas. Então, Saluka se prepara para se defender. No entanto, antes que algo aconteça, Theo aparece para deter eles. Ele tenta a diplomacia, mas o fracasso é pior do que o novo álbum da Katy Perry. Então, ele saca sua espada, canalizando seu brasão e abatendo os soldados com uma habilidade impressionante. Depois que a poeira baixa, Saluka e Theo finalmente se apresentam. Ela está curiosa sobre o brasão dele, e ele explica que o conquistou caçando demônios. Suka pergunta o que ele quer daquele poder, e Theo se abre sobre sua terra natal, Sistina, que está mergulhada no caos, com demônios à solta e pessoas sofrendo sob a tirania de seu senhor. Ele quer retornar um dia, libertar seu povo e restaurar a paz. Saluka, intrigada com sua bravura, decide testar ele. Para provar que ele é digno, ela começa a entoar um cântico e invoca Tartaras, uma imponente fera do caos saída diretamente de pesadelos. Theo entra em pânico e se pergunta se a estranha garota que conheceu na estrada é louca. Ela explica calmamente que, se ele derrotar a fera e absorver seu núcleo de caos, ele se tornará um cavaleiro completo, forte o suficiente para fazer contratos com magos. Theo pondera sobre suas escolhas de vida e então cede, relutante, dizendo que assombraria se fosse transformado em um corpo, o que faz Saluka sorrir. A luta começa e o mutante de duas cabeças ataca. Theo luta a princípio, levado ao limite pela força bruta da fera, mas se mantém firme. Após alguns cortes, esquivas e quase ser pisoteado, Theo finalmente perfura o coração da criatura. A fera se dissolve e Theo coleta o núcleo do caos. Seu brasão se enche de poder e ele agora é oficialmente um cavaleiro. Saluka imediatamente entra em modo Sundir e inicia o contrato vinculativo, fazendo parecer que Theo estava implorando por ele, formalizando sua parceria com um ritual arcano. Ela pensa que eles não eram apenas um mago e um lorde, mas sim uma dupla com valores compartilhados que poderia derrubar o sistema cruel. Enquanto isso, ao longe, em um castelo, Lord Mestre se irrita quando seu vassalo, Saturus, o avisa que atacar Saluka foi um grande erro. Quando lembrado de que magos são vingativos e não esquecem, ele simplesmente ignora. É então que um soldado irrompe, gritando que um Zé Ninguém chamado Theo está em seus portões, exigindo que eu entregue seu brasão e castelo, fazendo o velhote rir. Mas então para de rir quando Theo, Saluka e Irving literalmente entraram em sua sala do trono como se fosse um buffet de brunch. Suas defesas foram completamente burladas e sua segurança provou ser absolutamente inútil. Saturus se torna um traidor na frente de todos, aliando-se aos três intrusos. E, finalmente, Mesh entra em pânico. Ele investe contra Saluka com sua espada em busca de vingança, mas Theo intercepta o golpe, e Irving surge como uma sombra com uma lâmina pressionada contra a garganta de Mesh. Era o fim do jogo para ele. Então Mesh escolhe a vida em vez do orgulho e entrega tudo, incluindo seu brasão, seu castelo, seu título, e assim, Theo passa de um Zé Ninguém a senhor de um domínio. Mesh foge a cavalo, desonrado e quebrado, correndo para casa, para sua mãe. Cetrus jura lealdade a Theo, oferecendo experiência e conhecimento para seu novo papel. Depois de tudo feito, Saluka delineia o próximo passo e declara que Theo se aliará à facção da União, o que era uma estratégia agressiva e arriscada que poderia elevar eles rapidamente ou esmagar eles. Theo aceita as palavras do Destruidor de Bolas porque, mesmo que não viva para ver a liberdade de Sina, estava disposto a sacrificar a vida tentando. A notícia do cavaleiro perdedor com um pequeno brasão se espalha rapidamente, e Lord David, de uma cidade vizinha, recebe de seu lacaio Mono a notícia de que Theo anda ocupado. A pequena criatura não só se agarrou ao brasão e à manjedoura de Lord Mesh, como também se juntou à União como um escoteiro superdotado. Em vez de entrar em pânico, David sorri como um homem pronto para começar uma briga por diversão. Ele quer humilhar Theo e dar o exemplo, mesmo que isso signifique pisar nos calos de outros lordes locais. Enquanto isso, o novo castelo de Theo está cheio do que todo governante teme mais do que dragões: papelada. Saluka o atualiza sobre o território e como as três aldeias agora o reconhecem oficialmente como seu novo chefe. Nenhum camponês se revoltando até agora e tudo está indo mais tranquilo do que o esperado até que os impostos cheguem.
Ela revela a ele que o último Lorde estava esgotando os aldeões como suco de laranja medieval. Essa revelação acaba com o idealismo de Tel, já que ele não se inscreveu para ser proprietário de terras. Ele só queria ajudar sua aldeia natal em dificuldades. Agora ele está atolado em burocracia, governando estranhos e questionando suas escolhas de vida. Saluca, sempre a chata com um punhado de neurônios, o desafia. Ela diz que deixar sua aldeia natal pode parecer abandono, mas é a única maneira de ele se fortalecer o suficiente para ajudar ela no futuro. O crescimento não acontece na zona de conforto, assim como a construção de um reino. Tel é atingido, aceita a verdade amarga e segue em frente. Saluco avisa que, se ele quiser ter sucesso, não pode ser um santo. Liderança significa sujar as mãos, e se ele insistir em ser um bonzinho, ela não vai ficar por perto para assistir ao desastre. Mais tarde, Saluca e Irving têm uma sessão particular na sala de guerra sobre como o novo e reluzente domínio de Tel provavelmente atrairia inimigos como moscas para o pão fresco. Eles precisam adivinhar quem atacará primeiro. Irving, que anda farejando informações como um cão farejador de sobretudo, diz que é definitivamente David. David, o cara, tem mercenários, uma fonte de renda e uma energia de vilão enorme. Saluca não está afim de jogar o jogo dos mercenários, já que quer lealdade, não salários com espadas. Então, ela manda Irving de volta para o reconhecimento e decide usar sua linha direta de magia. Após um ritual de invocação sofisticado, seu gato familiar, Sir Balgari, se materializa fofinho, presunçoso e mimado. Saluca coça as orelhas como uma rainha, recompensando seu bobo da corte, e então lhe dá uma missão. Ele deveria entregar uma mensagem a ela, e embora Balgari não esteja muito feliz, ela o suborna com guloseimas e ele desaparece mais rápido que um camponês sonegando impostos. De volta ao castelo, Tel fica curioso sobre o motivo de Saluca ter abandonado sua confortável missão com o Conde Viller para servir ele, e ele expõe tudo. Ela lhe diz que não está ali para tomar conta de idiotas sedentos por poder e que quer servir alguém com ideais, alguém como Lord Leon, a lenda dos Ogier. Se Tel mantiver sua moral intacta enquanto acende, ela estará lá para um longo prazo. Mais tarde, a noite cai e as tropas de David são mobilizadas. 50 soldados, 5 mercenários e Morno afiando sua varinha como se fosse noite de baile. David diz a ele para tomar cuidado com Saluca, já que eles se conhecem há muito tempo. Mas agora são negócios e ao amanhecer, o cerco começa. No entanto, Saluca já espera por isso e está preparada, dizendo a Tel para ficar quieto, já que tem reforços. E esse reforço, uma Shella, cai em cena com um abraço nu como uma granada do caos. Ao descobrir que Tel é o chefe de Saluca, ela alegremente ameaça acabar com ele se ele tiver alguma ideia estranha sobre sua melhor amiga. Após as apresentações, a Shella se prepara, escolhendo suas armas como alguém escolhendo vinho para uma decapitação. Então o exército de David se aproxima e Saluca vê usando magia de invisibilidade para espionar. Ela responde designando sua equipe dos sonhos. Irving flanqueia pela direita, a Shella pelo meio e Saluca bloqueia a esquerda com feitiços de morte elemental e terapia baseada em raios. Soldados são lançados contra paredes de terra. Outros são nocauteados com leves descargas de inconsciência. Tudo vai bem até que Morno a atinge com um feitiço furtivo. Ele aparece com a espada em punho e exige que ela se renda, o que se prova uma jogada horrível da parte dele. Ela bloqueia seus ataques com feitiços de objuração, como um segurança mágico em um clube exclusivo. A ela, enquanto isso, está fazendo coisas estranhas de ela. Ela persegue o líder inimigo. Peter o imobiliza e tenta subjugar ele com um beijo. O quê? Peter entra em pânico e entra em modo mártir, tentando levar ela consigo, pedindo aos soldados que os perfurem, mas eles. Encorpado e falha miseravelmente. Ele foge traumatizado com a ela, ficando encharcada de calcinha por causa do Twink. Enquanto isso, Irving, preciso como sempre, corta seu flanco. David envia Gluck, um bruto com pele dura como aço, e Irving tenta esfaquear ele, mas quando percebe que é inútil, atira uma faca direto no olho de Gluck. Perto dali, Saluca e Morno ainda estão travando sua batalha de bruxos quando Tel aparece, insistindo em lutar sozinho, por seu povo, e entra em modo noturno. Os dois duelam com suas espadas até que Tel sofre um arranhão, mas devolve com um golpe certeiro na bochecha de Morno, encerrando a luta. Irving quase colide com David, até que Tel arrasta Morno para a vista como um Pokémon premiado e declara checkmate. David, sem ver saída, se rende. Naquela noite, David jura lealdade oficialmente. Ele se ajoelha, oferece seu brasão e se junta ao time de Tel. À medida que o brasão é absorvido, o título de Tel salta de cavaleiro para barão. Mais poder, mais problemas. Mas por enquanto, ele está vencendo e relaxando. Mais tarde, uma delegação inesperada chega ao castelo de Tel, liderada pela cabeça de vento Priscila, da Casa Farese, e seus associados da Ordem do Brasão. A missão deles era oferecer seus serviços sob o governo crescente de Tel. Embora o gesto implique lealdade estratégica, sua reputação controversa os precede.
Circulam rumores sobre a ordem confiscando brasões de lordes derrotados, usando a autoridade religiosa como arma sob o disfarce de uma missão divina. Saluka expressa sua desconfiança bruscamente, deixando claras suas reservas, mas Tel, sempre o S, as aceita, disposto a correr riscos pela força que elas podem adicionar às suas fileiras. O castelo oferece um banquete comemorativo naquela noite. As conversas fervilham com notícias de vitória e aliança. David se orgulha da rápida queda dos lordes resistentes, enquanto seu Twinco destaca a vitória política de obter o apoio de Lord Neman. A consolidação do poder garantiu toda a coisa ocidental sob o nome de Tel, e David ousadamente sugere que a realeza pode estar por vir. Saluka o corrige rapidamente. Tel não busca uma coroa, mas sim o objetivo do perdedor, fortalecer a união internamente, conquistando territórios sob sua bandeira. Para isso, é necessária uma fachada. Ela anuncia que Tel se juntará temporariamente à aliança para manipular percepções e orquestrar condições favoráveis. É uma farsa calculada com potencial retorno a longo prazo, embora ao custo de prejudicar sua posição atual entre os leais à União. Nem mesmo Tel sabia desse detalhe até agora, o que demonstra como a visão tática de Saluka frequentemente envolve deixar o HMBBO de fora do processo de tomada de decisões. Saluka então concede a Tel um sobrenome para formalizar seu novo status nobre, Corneiro. O nome pertence a um herói da China que unificou a ilha e repeliu as forças do caos antes que a traição da família Rossini lhe cedesse a vida. Aceitar o nome à linha Tel, com esse legado inacabado, e sinaliza abertamente sua intenção de desafiar o domínio dos Rossini. A atenção se volta para o reconhecimento oficial das posses de Tel. Saluka incumbe MNO de negociar com Viscount Neville, o rei de Kush. Sua função é garantir o reconhecimento da independência de Tel sem desencadear novos conflitos. Enquanto isso, Satis traz palavras encorajadoras do rei de Clovis, que concorda em aceitar a autonomia de Tel sob a condição de não agredir o território de Clovis. Apesar do tom promissor, os problemas se instalam. Satis conta que Tel é apenas um fantoche de Saluka, o que cria uma narrativa perigosa que pode minar sua legitimidade. Antes que Saluka possa lidar com as implicações e se defender, Irving aparece com notícias urgentes de que um caos se instalou nas proximidades. Eles correm para a cidade onde a corrupção sobrenatural já causou estragos. Carvão explodindo, infecções crescentes e incêndios estruturais sugerem contaminação profunda. Um trabalhador carrega a marca do caos nas costas, contorcendo-se de dor enquanto Saluka cuida dele. Tel organiza a evacuação enquanto combate o fogo ao lado dos moradores locais. Então, a salamandra aparece. Uma fera do caos, forjada a partir de chamas corrompidas. Os ataques de Tel ricocheteiam inofensivamente em sua pele sobrenatural. Saluka se vira rapidamente, designando a ela para o combate, enquanto ela tenta curar e ajudar os moradores da cidade. Priscila intervém, assumindo o cuidado dos trabalhadores feridos e permitindo que Saluka concentre sua magia na fera, tirando água de um poço próximo. Saluka explora a fraqueza elemental da salamandra. Seu feitiço funciona, mas a destruição do lagarto picante gigante desencadeia uma explosão. Saluka cria barreiras protetoras ao redor de Priscila e dos feridos. Tel se joga na frente de Saluka para proteger ela, absorvendo a explosão e sofrendo ferimentos visíveis. A cidade começa a se recuperar no dia seguinte, e Zela vigia Saluka enquanto ela descansa. Uma vez acordada, Saluka procura Tel, encontrando o ferido, mas liderando os esforços de reconstrução. Vendo as marcas deixadas pela explosão, Saluka cuida pessoalmente dos ferimentos. Ela se desculpa pela imprudência de sua decisão. Profundamente abalado pelos danos colaterais, Tel a tranquiliza gentilmente, reafirmando sua gratidão e a intenção de confiar em sua orientação para seguir em frente. Adiante, a conversa é interrompida pela ameaça diplomática de que a próxima rodada de negociações envolverá o antigo mentor de Abesh Saluka, um elemento imprevisível em seu já delicado posicionamento político. Morno retorna de sua missão diplomática com notícias sombrias. O Conde Vic recusou qualquer negociação. Ele afirma a propriedade absoluta do território e declara que as disputas serão resolvidas pela força militar. A resolução pacífica falhou e a guerra é inevitável. Os preparativos começam imediatamente. David faz uma avaliação sombria de como eles estão em menor número e mal posicionados. Ainda assim, elogia a decisão de Tel de liderar pela frente. Nean expressa admiração semelhante, prometendo apoio, mesmo que a derrota seja certa. À medida que a batalha se aproxima, não há notícias dos lordes aliados, e seu exército permanece sozinho, mas a esperança chega de um lado inesperado. Mineiros da aldeia, recentemente ameaçada, ainda gratos pela proteção de Tel durante o caos, chegam de armas em punho, homens comuns oferecendo suas vidas em troca de gentileza. Tel hesita, não querendo colocar civis em perigo. Saluka contesta essa hesitação, argumentando que negar-lhes o direito de lutar por seu protetor seria desonroso e um desperdício. Ela vence a discussão. Tel usa seu brasão para criar um estandarte mágico, a bandeira dos patriotas, unindo cada soldado à sua causa por meio da vontade compartilhada e da unidade simbólica.
A batalha começa sob condições desanimadoras. No entanto, o exército de Tel ataca com uma coordenação extraordinária, com o moral brilhando mais forte que a quantidade de inimigos. Eles repelem as forças do Visconde com estratégia e determinação inabaláveis. No meio do caminho, reforços aliados finalmente chegam na forma dos Lordes Livres. Seu líder explica a decisão. Eles descobriram que o rei de Kush pretendia absorver todos os senhores locais e tomar seus brasões. Juntar-se a Tel tornou-se uma contramedida necessária para proteger sua autonomia. A maré da batalha muda quando as forças do Conde Vic entram em colapso, e após enfrentar humilhação e ruína, o rei de Zeus recua, jurando vingança. A vitória traz uma nova vantagem, pois Saluca é enviada para negociar diretamente com Menquierre, da Aliança. Men ouve, avaliando o valor político de adicionar Tel ao seu registro de brinquedinhos. Ela não se compromete, mas também não recusa. O futuro dessa potencial aliança dependerá do que Tel e Saluca realizarem em seguida. Então, August está sentado ali, contemplando a proposta de aliança de Tel, como se estivesse decidindo o que comer no café da manhã. Só que esse café da manhã poderia literalmente dar início a uma guerra civil. O cara está fazendo ginástica mental, pensando em como aceitar Tel poderia desencadear um efeito dominó, com o Lorde abandonando o barco. Embora rejeitar ele signifique que Maine vai entrar em modo yandere total nos territórios de Tel. Mas o pior é que, quando alguém pergunta diretamente a August se ele atacaria a própria filha adotiva, o Stone Cold Dead entra em um monólogo sobre como os laços familiares são para os camponeses e confirma que destruiria Saluca completamente se a política exigisse. Depois de um bom tempo deliberando e ganhando o prêmio de pai do ano, Abus dá seu veredito. Não, nem pensar, mas não é qualquer não. Ele quer que Tel perca tudo, abra mão de suas terras, de seu título e basicamente rasteje para o exílio como um cão de caça. E se Tel não obedecer à prestigiosa Ordem dos Cavaleiros de Valdland e todo o exército do rei Savis vão dobrar ele e impor sua superioridade a ele. Saluca não se deixou afetar pelo drama paterno letal e simplesmente disse ao pai que a próxima vez que se encontrariam seria no campo de batalha. Vamos lá. No dia seguinte, Saluca, Ashela e Sir Balgary estão saltitando em uma carruagem em direção à casa de Vider Constance, buscando desesperadamente por aliados. Ashela está tendo um colapso completo porque seu pai basicamente os rebaixou por política. Ela também está irritada por ter que implorar por ajuda a Viller, depois de achar que o sujeito estava abaixo dos padrões de Saluca e era um simples tarado. No entanto, eles nem chegam a conhecer Viller. Em vez disso, eles são levados até Margaret, sua maga peituda contratada, que dá uma olhada na proposta de aliança e diz não mesmo. Após a provocação diplomática feita com estilo no castelo de Tel, os batedores trazem notícias terríveis de que a Ordem de Valdland e as forças do Rei Savis estão marchando em sua direção como o desfile mais furioso do mundo. Os números são absolutamente brutais, mas ei, pelo menos eles têm muralhas e pontos de estrangulamento estratégicos. Após um planejamento de batalha improvisado e desesperado, David conquista o portão oeste porque é experiente e não entrará em pânico. Neyman conquista o portão leste para coordenar seus arqueiros limitados, e Ashela conquista o portão principal ao sul, que era onde as forças inimigas atacariam com mais força. A estratégia não é vencer porque eles sabiam, no fundo, que isso não aconteceria. É machucar eles o suficiente para que os termos de rendição não impliquem na execução de todos, o que o idiota do Saluca considerou uma vitória. Logo chega a hora da grande batalha e Saluca percebe que as forças inimigas parecem menores do que o esperado, o que pode ser uma boa notícia ou uma informação terrível. Izela ordena salvas de arqueiro enquanto Gluck arremessa pedras como o operador de catapulta mais furioso do mundo. Infelizmente, as táticas convencionais contra números superiores funcionam tão bem quanto a plebe fraca esperava. Quando o portão principal é violado, Ashela faz o que qualquer pessoa sensata faria. Lidera pessoalmente um contra-ataque contra forças inimigas esmagadoras. Isso serve para interromper o avanço deles, mas Izela paga o preço sendo gravemente ferida e desmaiando em uma poça do próprio sangue. Saluca está tendo um pequeno colapso ao ver sua irmã potencialmente morrer. Mas Priscila surge com magia de cura enquanto Saluca volta à luta. Em meio ao desespero e conhecendo seu território melhor do que os invasores, as forças de Tel conseguiram, de alguma forma, manter o castelo. Mas a vitória tem um preço, pois a notícia da morte de Neyman, que defendia sua posição como um herói, chega até eles. Enquanto isso, David aparentemente desapareceu de seu posto antes que alguém pudesse chamar ele de covarde. Surgem relatos de que ele realmente enfrentou o rei Savis em um combate corpo a corpo em uma estrada na montanha. E Morn observa, boquiaberto, pensando em como David tem coragem e um desejo de morte. O rei Savas tenta recuar para um campo aberto, onde sua vantagem numérica realmente significa algo.
mas Gluck, Irving e alguns arqueiros misteriosos começam a jogar jogos de guerrilha com suas forças. É aí que as coisas esquentam quando David finalmente encurrala o rei em combate direto e o derrota. O monarca está morto. A estrutura de comando entra em colapso. E de repente, a situação impossível de Tel se torna vencível. Com o rei fora do caminho, as negociações de cessar-fogo tornam-se possíveis. Tel está disposto a abrir mão de sua posição, abandonar seus territórios e entregar tudo a David em troca de que todos não sofram terrivelmente. Enquanto todos afirmam que a conclusão foi razoável, August critica o plano deles, e sua resposta é que apenas a morte de Tel seria suficiente para satisfazer eles. Todos estão, com razão, irritados com esse dedo do meio diplomático, mas Tel surpreende a todos ao se mostrar estranhamente zen em relação a tudo isso. Em vez de ficar furioso, ele reflete sobre o quanto eles avançaram em direção aos seus sonhos. O desenvolvimento do personagem em meio a uma zona de guerra foi sua aspirante à revelação épica. A manhã seguinte traz o que parece ser a luta final contra o chefe, com August e Marine se aproximando com uma força pequena, mas de elite, confiantes de que estão prestes a acabar com toda essa rebelião de uma vez por todas. Mas Saluca se lembra de algo crucial de sua conversa com Margaret sobre como a recusa de Viller foi qualificada na época, não uma rejeição categórica. Todos descobrem que o sujeito estava jogando xadrez 4D enquanto todos os outros jogavam damas. Bem na que, Viller chega com seu exército completo e lança um ataque surpresa contra as forças da marinha, pegando-as completamente desprevenidas. O inimigo recua e, de repente, a derrota se transforma em salvação por meio de uma intervenção perfeitamente cronometrada. Uma notícia ainda melhor foi que a Shella finalmente acordou de seus ferimentos, graças à magia de cura de Priscila. As gangues se reencontram e de alguma forma sobreviveram ao que deveria ser a morte certa. Na sala do trono, Irving confirma a retirada completa de Mayne, enquanto o Conde Viller faz sua grande entrada. Saluca tenta se desculpar por ter julgado ele anteriormente, mas Viller ignora como se tudo tivesse ocorrido conforme seu plano. No entanto, em vez de reivindicar a coroa para si, Tel amordaça a todos e pede para se tornar vassalo de Viller. Ele está trocando independência por proteção, e Viller aceita, pois ter subordinados competentes nunca é ruim. Tel renuncia formalmente às suas ambições reais e entrega a autoridade restante a David, enquanto Priscila promete permanecer com ele, independentemente de suas circunstâncias precárias. Perto dali, no castelo do rei vampiro, o rei está tendo uma conversa deliciosamente tensa com a rainha lobisomem. Quando as coisas começam a ficar apimentadas, Jana, descendente da bruxa negra e destruidora de humor profissional, invade a festa para dizer à rainha que sua diplomacia é péssima. Lá fora, as gêmeas lobisomens Emma e Luna aguardam a mãe como bonzinhos cachorrinhos, apenas para receber uma visita inesperada da própria Jana, o que nunca era um bom sinal. Enquanto isso, com notícias muito mais animadoras, Tel está recebendo uma grande promoção na Altec, já que o Conde Viller o nomeia oficialmente um assistente noturno. Guarda. Para ele, é como ser o funcionário do mês, só que com mais poder político e menos pizzarias. Saluca o apresenta ao time mágico dos sonhos de Viller. Laura, a nerd, Helga, a barulhenta e Colin, que está definitivamente avaliando a nova perdedora. Margaret deixa escapar a informação de que a princesa Mila de Dartânia está vindo para uma visita diplomática, o que significa que é hora de tirar o pó dos bons talheres. O jantar com a realeza corre tão bem quanto seria de esperar. Todos discutem sobre a sucessão imperial, enquanto o príncipe Milza lança um olhar de desprezo para Tel, basicamente chamando-o de camponês perdedor, sem um instinto assassino para a grandeza. Tel ficaria engasgado com sua maneira nada convencional de fazer um homem se sentir bem-vindo à mesa. A conversa muda para a conquista de Savis por David, porque até jantares sobrenaturais precisam de alguma fofoca militar. Na biblioteca, Tel faz seu trabalho honesto, tirando pó de livros, enquanto Saluca mergulha em uma leitura leve sobre o Lorde Demônio. A aula de história revela que bruxas, lobisomens e vampiros se uniram para defender Altec de forças demoníacas, garantindo às bruxas total autonomia em relação ao clã Constance. Tel está tendo um momento para perceber como sua humilde terra natal não se compara exatamente a um território de combate a demônios. Laura interrompe o horário de estudo para arrastar eles até a sala do trono, onde encontram Zelma, a bruxa, e recebem sua primeira missão de verdade do Conde Viller: investigar por que hordas de lobisomens estão se reunindo misteriosamente perto da Floresta da Escuridão Eterna. Falando em floresta, lobisomens estão rastreando os sentidos de Emma e Luna quando Yana aparece em sua vassoura como a motorista de Uber mais ameaçadora do mundo. Ela exige entrar sozinha no território perigoso, e a rainha dos lobisomens concorda relutantemente, pois está discutindo com descendentes do negro que raramente terminava bem. Ao anoitecer, Tel e Saluca chegam à orla da floresta e imediatamente se deparam com um comitê de boas-vindas dos lobisomens, que é tão acolhedor quanto uma matilha de cães de ataque.
eles estão basicamente dizendo aos humanos para se darem fora. Se não, mas então a sombra do rei vampiro intervém, graciosamente permitindo que os emissários do Conde Viller passem por seus domínios, que eram a diplomacia vampírica em sua essência. Ou melhor, dentro do castelo, o rei vampiro Dimitri toca uma música de órgão assombrosa, porque todos os vampiros têm uma trilha sonora sobrenatural. Enquanto ele fornece a música ambiente, no porão, a rainha dos lobisomens luta contra Jana, que fez suas filhas reféns. A rainha perde o braço direito no processo, o que definitivamente não é como ela quer que a missão de resgate seja. De volta ao andar de cima, Tel e Saluka recebem uma audiência com Dimitri, que lança algumas bombas de exposição sérias. Ele revela seu plano mestre para reiniciar a Era das Trevas através do caos absoluto, porque se a fusão com Ganesh acontecer, ela encerrará a Era Crepúsculo e o eliminará. Quando perguntam sobre o ataque do casamento, ele fica todo evasivo e nervoso como um veado sol tímido antes de se transformar dramaticamente em morcego e abandonar seu próprio castelo. No porão, Tel e Saluka encontram a rainha lobisomem ferida e Jana em modo psicopata, provocando sua prisioneira. Ao saber que Dimitri a abandonou, Jana decide se entregar ao caos. Ela ataca com sua vassoura encantada, mas Tel e Saluka conseguem desviar de sua birra sobrenatural. A rainha se transforma em sua forma de lobo para resgatar suas filhas, mostrando que os instintos maternos transcendem as espécies. Jana envia gárgulas de pedra atrás da família em fuga, mas Mamãe Loba decapita ambos com suas garras, porque ninguém mexe com seus filhotes. Usando suas últimas forças, ela arranha a perna de Jana, mas recebe uma explosão mágica fatal em troca. As gêmeas, Emma e Luna, abraçam sua mãe moribunda, enquanto Clara, a rainha dos lobisomens, morre de uma forma verdadeiramente comovente. A última coisa que ela pediu a Tel e Saluka foi que escoltassem seus filhos em segurança para fora da floresta. Do lado de fora da floresta, eles realizam um funeral digno para Clara, com seu clã honrando seu sacrifício. O novo chefe do clã agradece a Tel e Saluka por seus esforços, pois mesmo na política sobrenatural, a gratidão importa. De volta ao castelo de Altia, as consequências políticas trazem alguns desdobramentos interessantes. Todo o clã dos lobisomens jurou lealdade a Tel, aumentando significativamente sua credibilidade nas ruas sobrenaturais. Jana conseguiu escapar apesar dos esforços de todos, e as gêmeas lobisomens Emma e Luna se tornaram as novas empregadas de Tel, trazendo um toque de ajuda doméstica sobrenatural para sua casa enquanto eles lidam com a dor. O Conde Viller recebe um convite para uma reunião chique de lords sindicais em Julia, aparentemente super importante politicamente. Apesar de inicialmente agir como se fosse descolado demais para a escola, Viller finalmente decide aparecer nessa festa da salsicha política. Enquanto isso, Margaret conta ao Conde Viller que seu aniversário de 25 anos está chegando. Em outro lugar no castelo, Laura exibe suas habilidades mágicas para Saluka, no que é basicamente uma sessão de demonstração privada, demonstrando feitiços que provam seu talento de verdade. Margaret entra aleatoriamente e imediatamente sai sem dizer uma palavra, deixando todos se perguntando se ela esqueceu suas falas ou se apenas se lembrou de ter deixado o forno ligado. Saluka, sendo a pequena intrigante perspicaz que é, entende perfeitamente qualquer mensagem enigmática que Margaret estava tentando enviar com sua saída constrangedora. Ela persegue Viller em seu quarto para conversar sobre a situação em que ele joga a responsabilidade de planejar a festa de aniversário de Margaret sobre seus ombros. Ele também decide que Saluka e Tel devem ir à reunião dos Lordes da União, explicando que Federico Rini estará lá e disse a ela que o cara precisa. Manuseio mais cuidadoso do que uma ogiva nuclear. Na noite do aniversário de Margaret, a festa começa com toda a elegância e a traição política que se esperava da nobreza medieval. Margaret se aproxima de Saluka com um pedido sincero para cuidar de Viller enquanto ela estiver fora, basicamente pedindo a um jovem mago para tomar conta de um homem adulto. O evento principal da noite acontece quando Margaret e o Conde Viller compartilham uma dança supostamente encantadora que deixa todos hipnotizados. No entanto, é só porque os padrões de entretenimento medieval são bem baixos. Assistindo a essa incrível demonstração de habilidade de dança, Tel se inspira e literalmente arrasta Saluka para a pista de dança contra a vontade dela, criando um momento constrangedor, tão suave quanto uma lixa. Após o término da dança desastrosa, o príncipe Mills se aproxima com sua arrogância habitual e lança um insulto a Tel que visa destruir sua espírito. No entanto, o cérebro de Tel funciona de maneiras misteriosas e ele, de alguma forma, interpreta o insulto como um elogio, o que claramente irrita o príncipe Mila. O príncipe, agora demonstrando abertamente sua aversão por Tel, o desafia a sair para um duelo formal, pois a resolução de conflitos pela violência ainda é o método preferido por aqui. O príncipe Mila vence a luta e usa sua vitória para dar um sermão em Tel sobre sua falta de ambição, alegando que não tem o direito de sonhar com a posição de senhor quando mal consegue manejar uma espada. Tel retruca dizendo que tem objetivos claros e reconhece que muitas pessoas se tornarão trampolins em seu caminho para o sucesso. Ele também ressalta que o príncipe Mila parece mais interessado em oprimir as pessoas por meio da força bruta do que de liderança de fato.
Esses comentários irritam o príncipe Milza, fazendo-o declarar que quer servir a quem empunhar o lendário grande. Crest, sugerindo que o Conde Viller pode ser o escolhido. Saluca aborda Theo após esse confronto intenso, mencionando quão ansiosa toda a situação a deixa, e ele concorda, pois até mesmo perdedores teimosos conseguem de vez em quando interpretar o ambiente. Dano emocional. A conversa se torna filosófica ao reconhecerem que o objetivo final de Theo certamente resultará em uma pilha de corpos ao longo do caminho. No entanto, Saluca tenta fazer ele se sentir melhor, destacando sua natureza empática e sua frustrante habilidade mágica de fazer as pessoas quererem seguir ele, apesar de suas questionáveis habilidades de tomada de decisão. Quando Theo pergunta diretamente se ela o acompanhará nessa jornada potencialmente assassina, Saluca diz que sim sem hesitar, provando que sua lealdade é admirável ou preocupante. Após o término da festa e todos irem para casa, Margaret e Viller têm uma conversa franca nos aposentos do Conde, discutindo assuntos profissionais e pessoais. Margaret oficialmente coloca Saluca no comando dos assuntos políticos, enquanto designa Laura para lidar com responsabilidades mágicas. Em essência, deixando os pontos de identificação comandarem o governo enquanto os adultos estão fora. A conversa toma um rumo profundo quando o Conde Viller se abre sobre sua infância traumática, compartilhando detalhes sobre o relacionamento problemático de seus pais e como sua mãe abusou dele, alegando que era para proteger ele do tratamento ainda pior de seu pai. Essa revelação faz Margaret chorar, pois ela finalmente entende o que prejudicou o homem a quem serve. Arrasada por essa descarga emocional, Margaret confessa seu amor pelo Conde, que claramente sente o mesmo, mas não consegue se comprometer totalmente devido à sua bagagem pessoal, que por acaso vem com garantia vitalícia. O dia seguinte traz todos de volta aos assuntos políticos sérios, quando o Conde Viller realiza uma reunião estratégica com Theo, Saluca, David, Moro e outros lordes aliados. A reunião se concentra na preparação para a próxima Assembleia dos Lordes da União, e discute como o exército de David esmagará sistematicamente os territórios de Clovis, Forbes e Izmir por meio da boa e velha conquista bruta. À medida que seu plano mestre começa a se concretizar, alguns lordes Forbes, ainda não identificados, decidem se juntar à União, mudando de lado mais rápido do que uma veia de vento em um tornado. Assim que a rede de inteligência fornece informações sobre os esconderijos dos lordes Forbes restantes, as tarefas táticas são distribuídas entre os aliados. O grupo decide que Theo se encarregará da captura do Barão Raidavan, cuja resistência aparentemente exige alguma sutileza diplomática, combinada com pressão militar. O príncipe Milza se voluntaria para a tarefa mais perigosa de lidar com o Barão Brandis, que está entrincheirado em um castelo fortificado com suas forças leais restantes, como um preparador medieval para o juízo final. O príncipe chega ao castelo com a confiança de sempre e, imediatamente, assume o controle da situação por meio de uma ação decisiva. Com a eficiência de um exterminador de pragas clássico, ele elimina todos os lordes que optaram por resistir à autoridade da União, demonstrando a eficácia implacável que define sua abordagem aos problemas políticos e consolidando sua reputação como alguém que resolve desentendimentos com extremo preconceito. Theo chega a movimentar a cidade portuária governada por Lord Ladivan, um local estratégico aparentemente crucial para todo o drama político em curso. Ele se lembra dele e de Saluca planejando o futuro como os nerds táticos que são, com Saluca prevendo que aquele lord em particular jamais se renderia, mesmo que alguém apontasse uma espada para sua salsicha do amor. Ela havia sugerido desafiar ele para fora da cidade para evitar transformar civis em danos colaterais, provando a Theo que ela tem inteligência e consciência. Lord Ladivan encontra Theo do lado de fora de seu prédio governamental e anuncia que está do lado da Aliança da Fábrica. Devido a esse compromisso político, ele se recusa a negociar com Theo e declara que eles só resolverão isso por meio da boa e velha violência, porque conversar é para os fracos. Theo ressalta que aceitar esse desafio significaria lutar contra pessoas inocentes da cidade também, o que parece um exagero mesmo para ele. Padrões ultrapassados. Lord Ladivan confirma sombriamente essa triste realidade. Então, Theo menciona que, se ele fugir hoje, Lord David aparecerá amanhã com 30 mil soldados, prontos para transformar este lugar em um antigo estacionamento. Os habitantes da cidade ficam visivelmente assustados com a notícia, finalmente entendendo que o orgulho teimoso de seu senhor pode levar eles à aniquilação. Theo então propõe um acordo em que Lord Ladivan e seus soldados enfrentam os homens de Theo diretamente, poupando os civis e permitindo que o Lorde se vá em um momento de glória em vez de uma explosão de estupidez infantil. Lord Ladivan concorda com esse acordo, para o horror e pânico crescente de seu povo. Comovido pelos cidadãos que imploram desesperadamente para que ele não jogue sua vida fora em teatro político, com alguns até se voluntariando para morrer com ele, Theo apresenta outra opção. Ele sugere que Lord Ladivan abandone a Aliança das Fábricas e se junte à União Fantasia para salvar seu povo de sofrimento desnecessário. Depois de ponderar suas opções e provavelmente perceber que lords com corpos não podem proteger ninguém,
Lord Ladban concorda em mudar de lado. Ele ressalta que Tel não obterá nenhuma glória militar com essa resolução pacífica. No entanto, Tel afirma não se importar com conquistas tão superficiais e está genuinamente feliz por tudo ter sido resolvido sem transformar o porto em um castelo medieval, simulador de guerra. Profundamente comovido pela atitude altruísta de Tel e pela surpreendente falta de capacidade de tomar decisões movidas pela testosterona, Lord Ladvan jura total lealdade a Tel. No entanto, Tel não pode aceitar a oferta formal, já que ainda é cavaleiro de Lord Viller, mas aceita graciosamente a amizade de Ladvan, criando a rejeição mais educada da história feudal. Enquanto isso, David obtém uma grande vitória ao derrotar o rei de Forbes. E essa conquista é relatada a Lord Viller por Laura, através de sua rede de inteligência medieval, que, de alguma forma, funciona melhor do que o Wi-Fi moderno. Viller observa com satisfação que os sucessos de Tel e David destruirão o moral inimigo e impulsionarão sua causa. Com confiança crescente, Viller anuncia aos seus soldados que o caminho para Galushia está agora aberto para o avanço deles. No imponente castelo de Valdland, Margrave Marine recebe atualizações completas sobre a situação militar em rápida mudança de seu mago de confiança, August, que fornece informações detalhadas sobre os acontecimentos recentes e deseja desesperadamente ter notícias melhores para relatar. Mais tarde, na prestigiosa Festa dos Lords da União, o Conde Viller, Laura, Tel e Saluca comparecem a este encontro de importância política, representando seus interesses perante a nobreza reunida. O Conde Clut Galas, amigo de longa data de Lord Viller, o cumprimenta calorosamente, e eles discutem as recentes e impressionantes conquistas de Viller contra seu primo, em sua rivalidade familiar constante, que faz o jantar de ação de graças parecer pacífico. Após Lord Clut fazer uma proclamação audaciosa, expressando sua postura desafiadora contra o crescente poder de Mirim, eles são abordados pelo influente Marquês Dawson. Lord Dawson confronta Viller sobre assuntos anteriores sobre os quais tentou consultar ele, mas Lord Viller ignora essas preocupações com um equivalente diplomático a deixar alguém em Reed. Logo depois, Margrave Alexis Du chega e se aproxima de Lord Viller com cordial familiaridade. Os dois líderes se cumprimentam calorosamente e Lord Alexis encontra Saluca, agradecendo-lhe sinceramente por salvar ele durante o massacre caótico do casamento. Ele então se volta para Tel, expressando genuína admiração pelas realizações do jovem cavalheiro e desejando marcar um encontro privado. Conversa 2. Mais tarde, enquanto a elaborada festa prossegue com discussões políticas e manobras sociais, Lord Viller apresenta Tel e Saluca ao poderoso Lord Federico Rossini. Esse encontro formal leva a uma breve e inesperada altercação sobre o sobrenome e a linhagem de Tel, criando uma tensão que sugere um drama familiar mais profundo do que uma maratona de novelas. Tarde da noite, depois que a festa termina e a maioria dos convidados já foi embora, Lord Alexis mantém sua palavra e visita Tel em sua residência temporária para uma reunião privada que inclui Saluca. A conversa aprofundada abrange vários tópicos importantes, incluindo as conquistas recentes de Tel, a trágica cerimônia de casamento que sofreu um acidente violento, mais forte que o primeiro carro de um adolescente, o casamento cancelado entre Mayne e Alexis, e questões mais amplas relacionadas à guerra de unificação em curso. Quando a produtiva reunião termina e eles se preparam para se despedir de Alexis, o grupo é repentinamente atacado por perigosos assassinos Omda, enviados secretamente por Federico como a festa surpresa mais mortal do mundo. Assim que o violento encontro com os habilidosos assassinos é resolvido por meio de combate e Alexis é despedido em segurança, Saluca faz uma observação perspicaz sobre as ramificações políticas. Ela observa que essa tentativa de assassinato terá consequências graves, provavelmente resultando na expulsão da poderosa família Rossini da União, devido às ações traiçoeiras de seu líder, tornando futuras reuniões familiares mais constrangedoras do que um processo de divórcio turbulento. Leila, servindo como devotada cachorrinha de estimação de Lord Marine, entrega um relatório detalhado sobre a recente tentativa de assassinato contra a vida de Alexis. Informações que carregam sérias implicações tanto para o drama pessoal quanto para as intrigas políticas. Após esse briefing, Marianne parece emocionalmente destruída em seus aposentos privados, ainda usando seu elaborado vestido de noiva como uma aspirante a Miss Havachan. Enquanto lamenta a realidade de não poder se casar com Alexis devido à catastrófica tragédia no grande salão que destruiu sua união planejada, Lord Viller obtém informações abrangentes de Tel e Saluca sobre a tentativa de assassinato orquestrada por Federico Rossini e a confirmação de que Maren ainda está com sede. Um inferno para Alexis, apesar da separação forçada. Viller então contextualiza como os dois pombinhos se conheceram. Transita para um flashback prolongado que revela a base do relacionamento deles. Durante um passeio de carruagem pela cidade com seus servos, conduzidos pelo leal Irã, Marina encontra Alexis, que está parada olhando para a calçada como se ela guardasse os segredos do universo. Ao ver a bela fuzileira naval, Alexis imediatamente declara seu amor por ela, embora ela descarte sua proclamação
como apenas mais uma cantada cafona de um nobre esquisito sem RZ. Esse encontro fatídico leva Alexis a começar a enviar inúmeras cartas de amor sinceras, todas as quais Miriam se recusa a ler até que Ila finalmente a convence a dar uma chance. Embora inicialmente planejasse ler apenas uma carta para calar seu criado, Miriam se vê cativada e devora a carta inteira. Uma coleção como de literatura romântica. A última carta menciona um presente especial. E na manhã seguinte, Maren descobre um magnífico arranjo de rosas adornando seu pátio, demonstrando a dedicação romântica de Alexis e suas habilidades surpreendentemente decentes em paisagismo. Nada mal, nada mal. Querendo agradecer pessoalmente a Alexis, Maren descobre que ele frequentemente participa de reuniões sociais promovidas pela nobreza local e decide. Ela mesma se espatifa. Na festa, uma altercação irrompe entre Maren e um jovem lorde, levando Alexis a intervir heroicamente, embora leve um soco no traseiro durante o confronto, como um cavaleiro branco medieval. Em uma sala de recuperação particular, Alexis acorda e descobre que Mayne permaneceu ao seu lado durante toda a sua recuperação. A conversa subsequente revela a consciência mútua das origens nobres e histórias familiares de cada um, quando Alexis novamente confessa seus sentimentos com genuína sinceridade. Mayne mantém sua rejeição, apesar do afeto crescente, mantendo suas paredes emocionais mais altas do que as ameias de seu castelo durante o que deveria ter sido uma visita à mansão de Lord Darcy. Mayne, em vez disso, se encontra em um local onde crianças cantam uma bela canção sob a regência de Alexis. Esse esquema elaborado foi orquestrado por Ila, que não suportava mais testemunhar o sofrimento emocional de seu senhor, que era mais doloroso de assistir do que uma execução pública. Após o término da apresentação, Alexis paga uma moeda de prata a cada criança antes de iniciar um diálogo significativo com Miriam. Mayne inicialmente critica Alexis por sua generosidade caridosa, questionando tais atos, mas defende apaixonadamente seu desejo de ajudar os menos afortunados. Seu argumento convincente finalmente rompe as defesas de Marianne, derretendo seu coração mais rápido do que uma armadura em uma forja, levando-a a aceitar sua proposta de casamento. Voltando aos eventos atuais, Viller explica que, embora normalmente se oponha a casamentos políticos, apoiou a união deles porque ela se baseava no amor genuíno e não em cálculos estratégicos. A crucial reunião dos Lordes da União se realiza com as ações recentes do Conde Viller, se tornando o tópico central da discussão. Mark Dawson expressa veementemente sua desaprovação às iniciativas militares de Viller, argumentando que elas eliminam qualquer possibilidade de negociações pacíficas entre as facções em guerra. Viller defende sua posição pedindo a Tel que apresente explicações detalhadas de seu raciocínio estratégico aos Lordes reunidos, basicamente usando seu protegido como escudo humano em combate político. Enquanto isso, Marine finalmente entende por que seus repetidos pedidos de aliança com Lord Parville de Stark não foram atendidos. Um mensageiro de Stark revela que, antes de aceitar qualquer parceria, ela deve demonstrar suas capacidades como líder militar eficaz, por meio de ações decisivas, dizendo-lhe severamente para provar que não é apenas mais um rostinho bonito com uma coroa. Após o discurso de Tel, Viller argumenta que as batalhas anteriores ocorreram apenas porque a aliança iniciou a selvageria primeiro, forçando Tel a reagir defensivamente. Dawson aceita relutantemente esse raciocínio, mas mantém a preocupação com o rompimento das relações com Valdland. Viller rebate que Valdland rejeitou anteriormente a oferta de Tel como membro, dando-lhe apenas o equivalente histórico de ser deixado em Reed. Essa revelação leva Dawson a argumentar que Viller deveria ter recusado o pedido de Tel, um sentimento ecoado por outros lordes presentes. Viller declara corajosamente seu compromisso em ajudar qualquer membro da União, particularmente aqueles sob ataque, enquanto observa que a neutra Bradland enfrenta um cerco iminente do rei do Mar Eric. Dawson concorda em frustrar Eric, com Viller enfatizando que a União deve considerar genuinamente todos os interesses territoriais como um antigo corretor imobiliário. Como a maioria apoia a declaração de guerra contra a aliança, Lord Alexis expressa concordância com a decisão. Além disso, Alexis propõe elevar Viller à liderança da União, observando suas capacidades superiores e prometem fidelidade se Viller se tornar imperador. No entanto, Viller recusa, explicando que seu avô desaprovaria que membros da família se espancassem para obter ganhos políticos. Aproveitando a oportunidade, Dawson propõe tentar negociações diplomáticas com a aliança antes de iniciar a guerra. Clutch se opõe imediatamente, mas Dawson ignora firmemente suas preocupações, causando visível frustração. Uma votação formal resulta em um acordo unânime para tentar negociações de aliança, criando o tipo de compromisso que não satisfaz absolutamente ninguém e agrada a todos igualmente. Albus prontamente informa Maren sobre esses acontecimentos políticos, e ela imediatamente ordena os preparativos militares para invadir Stark, reconhecendo isso como sua oportunidade de provar que tem mais coragem do que a maioria dos lordes fracos. Esta invasão servirá como um prelúdio crucial que levará diretamente à invasão de Altic, estabelecendo as bases para conflitos futuros que remodelarão todo o cenário político regional.
Pavo Marado aparece na propriedade do Conde Vila, implorando desesperadamente por ajuda militar contra as forças invasoras de Valdlen, que estão prestes a arrasar seu território. O apelo do Lorde carrega genuína urgência, visto que seu domínio enfrenta uma conquista iminente. Mills e Saluca aconselham Viller a aprovar o pedido, acreditando ser estrategicamente inteligente apoiar um aliado contra seus inimigos em comum. No entanto, Viller recusa firmemente o apelo, deixando o Pavel na mão como roupa suja. A recusa de Viller decorre de cálculos políticos, e não de preocupações militares. Tendo abandonado recentemente a União Fantasia, ele não pode se dar ao luxo de irritar Alexis, parecendo agir contra os interesses da aliança. Sua posição exige manobras delicadas para manter a credibilidade com ambas as facções, sem abrir mão de suas próprias faces. Com formalidade diplomática, Viller nega oficialmente o pedido de Pavel e sugere que seria melhor se ele se submetesse à autoridade de seu primo Marine. Pavel sai da reunião frustrado e amargurado, com suas esperanças de salvação mais destruídas do que suas perspectivas militares. No dia seguinte, Theo e Saluca cavalgam pelo interior, discutindo os preparativos para o inevitável conflito que os aguarda. A conversa aborda considerações estratégicas e os desafios que os aguardam à medida que as tensões aumentam em todo o continente. A jornada os leva a passar por uma vila que outrora caiu sob o domínio do vampiro Dmitri, cujas ruas abandonadas servem como um lembrete de conflitos passados e do preço de apostar no cavalo morto-vivo errado. Seguindo em direção à fronteira de Baltava, Theo anuncia sua intenção de prosseguir naquela direção, embora seu raciocínio permaneça tão claro quanto lama para Saluca. O caminho serpenteia por uma densa floresta, onde árvores imponentes criam uma cobertura natural. Quando a chuva forte começa a cair, eles buscam abrigo em uma caverna improvisada, formada na cavidade de um enorme tronco de árvore. O refúgio improvisado oferece proteção adequada contra o aguaceiro enquanto esperam o tempo melhorar, como em um acampamento antigo que deu errado. Durante o descanso forçado, a conversa se volta para assuntos mais pessoais, enquanto refletem sobre as experiências compartilhadas. Theo fala de seus primeiros dias como um andarilho solitário, viajando de um lugar para outro sem um propósito claro, até que o destino o uniu a Saluca. A maga relembra sua própria jornada da academia até o primeiro encontro, reconhecendo como a parceria moldou o destino de ambos. O ambiente íntimo e a conversa franca em seu aconchegante esconderijo na árvore levam a um momento de vulnerabilidade emocional, enquanto ambos reconhecem seus sentimentos cada vez mais profundos um pelo outro, culminando em um abraço terno que finalmente sela o acordo sobre sua palpável tensão romântica. Finalmente! Enquanto isso, a situação militar se deteriora rapidamente, enquanto as forças de Valdland enfrentam o exército de Pavel em uma batalha decisiva. Milza se junta ao conflito contra as tropas de Valdland, usando suas consideráveis habilidades de marechal para enfrentar os invasores. Apesar de seus esforços, a situação tática permanece precária, com as forças inimigas demonstrando coordenação superior e um número que faz questionar suas escolhas de vida. Naquela noite, Maren convoca uma reunião estratégica com seus conselheiros militares para analisar a situação em desenvolvimento e planejar seus próximos passos. August apresenta uma estratégia pouco convencional, mas potencialmente eficaz, que pode virar o jogo a seu favor. Seu plano envolve explorar o fenômeno natural conhecido como Mar Podre, uma região onde o miasma concentrado cria condições perigosas para qualquer pessoa sem proteção adequada, o que era um termo genérico para a guerra química medieval. As forças de Walland implementam a estratégia de August com eficiência implacável, usando miasma natural e concentrações artificialmente aumentadas para criar um ambiente tóxico no campo de batalha. Os soldados inimigos sucumbem rapidamente os efeitos debilitantes da atmosfera venenosa, deixando-os vulneráveis a ataques e incapazes de oferecer resistência eficaz. O plano funciona como um encanto mortal, proporcionando exatamente a vantagem que as forças da Marinha precisavam para garantir a vitória sem esforço. Com as forças Stark severamente enfraquecidas pela exposição ao miasma, o exército da Marinha avança para completar sua conquista. As tropas restantes de Ravo oferecem pouca resistência enquanto lutam contra os efeitos persistentes da exposição tóxica, permitindo que as forças de Valdland alcancem a vitória total com o mínimo de baixas. O próprio Pavel é capturado junto com seus detentores sobreviventes, marcando o fim de sua breve e patética resistência à expansão da Marinha. Ao retornar à sua tenda de comando para consolidar sua vitória, Marianne instrui Ila e Kami a marcar um encontro com Mila. Os dois servos cumprem com eficiência as ordens de sua senhora, aproximando-se do senhor guerreiro com o convite de Miren para discutir uma possível aliança. Mila concorda com a audiência, reconhecendo a importância estratégica do momento, já que alinhamentos militares e políticos mudam mais rápido do que lealdades em uma sala lotada de vadias. Durante o encontro subsequente, Mila expressa sua disposição de se juntar à causa de Maine, citando sua crescente desilusão com a liderança de Viller. Ele acredita que o conde não tem a determinação e a visão necessárias para alcançar a unificação continental,
tornando Mayne um líder mais promissor para se apoiar. No entanto, Mills impõe uma condição pessoal à sua aliança militar, exigindo um encontro a sós com Mayne, para uma ginástica de quarto como parte do acordo político. Maren aceita os termos de Mills sem hesitar. O quê? Demonstrando sua abordagem pragmática para garantir aliados poderosos, mesmo quando isso significa misturar negócios com prazer. Ela sinaliza para Hila e Kami se prepararem para o encontro combinado, sem demonstrar relutância, apesar das implicações do acordo. A expressão de Mills revela sua satisfação com o acordo, enquanto antecipa a consumação de sua aliança política e muito pessoal. Mayne assegura a lealdade de Mills tanto por necessidade política quanto pelo que só pode ser descrito como comportamento de pensamento estratégico, marcando uma mudança significativa no equilíbrio de poder. Sua disposição em pagar qualquer preço pela vitória demonstra que ela fará literalmente qualquer coisa para vencer, enquanto a traição de Nils a Viller prova que ele é tão leal quanto um cara excitado com problemas de compromisso. Esse desenvolvimento prejudica fundamentalmente o cenário estratégico, já que antigos aliados se tornam inimigos mais rápido do que o final de um reality show. Novas parcerias se formam por meio de luxúria calculada e tempo descontrolado, em vez de afeto genuíno ou decência humana básica, porque a política aparentemente medieval se baseia nos mesmos princípios de um aplicativo de namoro duvidoso. Toda a situação enfatiza as duras realidades das manobras políticas, onde desejos pessoais se tornam moedas de troca em jogos maiores de poder e conquista. Abus traz notícias importantes a Mayne sobre uma grande mudança em sua posição estratégica. O pai de Mills morreu, o que significa que o Lorde Guerreiro agora herda totalmente o controle de Dartânia e seus consideráveis recursos militares. Esse acontecimento fortalece substancialmente a facção de Marine, já que a autoridade total de Milsa sobre seu domínio lhe permite dedicar todas as suas forças à causa deles sem que as autorizações do papai atrapalhem. Nos territórios do norte, Zelma prepara suas tribos de lobisomens para a iminente invasão de Valdland. Os guerreiros tribais afiam suas armas e reforçam suas posições defensivas, cientes de que suas habilidades de combate únicas serão cruciais nas batalhas que virão. Sua força sobrenatural e ferocidade os tornam oponentes formidáveis, mas mesmo os furries precisam se preparar cuidadosamente contra forças militares organizadas, equipadas com táticas modernas e apoio mágico. O Conde Viller convoca um conselho de guerra urgente com seus lordes aliados e súdito-chave para lidar com a crescente ameaça representada pelas forças em expansão de seu primo. A situação estratégica exige ação imediata para evitar o cerco completo e a derrota. Viller propõe enviar pedidos diplomáticos de ajuda militar a Regalia e Kyris, reconhecendo que suas forças atuais, sozinhas, não conseguem lidar com o tipo de espancamento que os fuzileiros navais estão prestes a infligir. Além disso, ele busca apoio naval de Hammond, entendendo que o controle dos mares será crucial no conflito que se aproxima. Durante a mesma reunião, Viller autoriza David a lançar uma invasão ao território Ozel, abrindo uma nova frente que forçará as forças inimigas a dividir sua atenção e recursos. Essa atitude agressiva demonstra a disposição de Viller em assumir riscos calculados em vez de ficar sentado esperando ser atropelado pelos avanços de seu primo. À medida que o crepúsculo se aproxima, Selge toma a decisão de marchar com suas forças para apoiar seu irmão mais velho, apesar das fortes objeções de seu irmão mais novo, Igor. A divisão familiar reflete as tensões políticas mais amplas que afetam as casas nobres em todo o continente, à medida que lealdades pessoais entram em conflito com considerações estratégicas. A determinação de Selge em ajudar Viller, independentemente das consequências potenciais, demonstra o tipo de lealdade fraternal que faria uma. Escritor de novela cafona chora. Hammond e Kyris respondem favoravelmente aos pedidos de assistência de Viller, concordando em enviar ajuda militar para apoiar sua causa. A cooperação deles traz esperança de que a aliança do Conselho possa igualar a força crescente da facção de Marianne. Enquanto isso, Tel e Saluca estabelecem seu quartel-general no antigo castelo de Dimitri, usando a localização estratégica para avaliar suas forças disponíveis e se estabelecer em o que é, essencialmente, uma reforma medieval. Uma frota naval surge no horizonte, aproximando-se dos territórios costeiros de Viller, criando tensão imediata entre seus defensores. Embora as informações iniciais sugiram que os navios pertencem a Dartânia, Viller mantém um alto nível de alerta entre seus súditos, reconhecendo que suposições na guerra muitas vezes se mostram tão fatais quanto confiar nas promessas de um político. Melhor prevenir do que remediar torna-se o princípio operacional, enquanto os vigias se esforçam para identificar os navios que se aproximam. Um único barco se separa da frota principal e atraca no porto privado de Viller, revelando Margaret como sua passageira. Ela traz notícias devastadoras da traição de Milsa, confirmando os piores temores de Viller sobre a deserção de seus antigos aliados para a causa de Mayne. As informações permitem que Viller se prepare para o combate naval imediato, enquanto a frota desleal de Milsa revela sua verdadeira face.
A batalha naval irrompe com feroz intensidade quando as forças d'Artanianas de Milsa enfrentam os defensores de Viller em águas costeiras. Inicialmente, as forças navais d'Artanianas parecem levar vantagem graças à superioridade numérica e às táticas coordenadas. Suas tripulações experientes e embarcações bem conservadas representam uma séria ameaça às defesas marítimas de Viller, ameaçando transformar seu litoral em sua piscina particular. No entanto, a maré da batalha muda drasticamente quando Laura e Colleen usam suas habilidades mágicas em apoio à frota de Viller. Seus poderes arcanos combinados devastam as forças navais d'Artanianas, afundando várias embarcações e forçando os sobreviventes a abandonar suas posições ofensivas. O bombardeio mágico se mostra absolutamente devastador, demonstrando que ter magos de batalha é basicamente o equivalente antigo de códigos de trapaça. Após a vitória naval, Viller discute planos de batalha futuros com Margaret, expressando sua intenção de participar pessoalmente dos próximos combates terrestres. Sua decisão de liderar a partir da linha de frente reflete seu comprometimento com a causa e sua compreensão de que o moral depende fortemente de uma liderança visível em momentos em que todos estão prestes a levar uma surra. Foice e Luca relembram seus sucessos no recrutamento, expressando satisfação com a capacidade de atrair novos soldados para a bandeira de Viller. Seus esforços reforçaram significativamente a força militar do Conde, dando esperança de que as desvantagens numéricas possam ser superadas por meio de uma organização eficaz e de uma liderança inspiradora que faça as pessoas esquecerem que provavelmente morrerão. Viller realiza outra reunião tática para finalizar os preparativos para o próximo grande confronto. As discussões estratégicas concentram-se no posicionamento ideal de tropas, na segurança das linhas de suprimentos e na coordenação com as forças aliadas. Cada detalhe exige consideração cuidadosa, já que as apostas em asterisco continuam a aumentar mais rápido do que uma exagerada corrida armamentista medieval. O dia seguinte traz um novo combate naval, com a chegada da rainha Dokia Kalia de Hammond, com sua frota para apoiar as forças marítimas de Viller. Sua intervenção contra os navios invasores de Dartânia demonstra a eficácia dos esforços diplomáticos de Viller em obter assistência estrangeira. A força naval combinada força Mila a adaptar suas táticas, ordenando que seus homens abandonem seus navios maiores e se transfiram para barcos menores e mais manobráveis, para operações de assalto anfíbio que parecem muito mais perigosas do que precisam ser. Em terra, Selge e seu mago Ellet se veem encurralados pelas forças de Valdeland em uma posição tática precária. A situação deles parece desesperadora, com tropas inimigas se aproximando de várias direções, ameaçando transformar eles em carne moída medieval. No entanto, Solon chega com suas forças num momento crucial, lançando uma operação de resgate que salva Selge e seus súditos da derrota ou captura certa. Mayne toma conhecimento da intervenção de Solon e imediatamente ordena que suas forças dominem o exército dele em retaliação. Suas tropas respondem com força avassaladora, dizimando as unidades militares de Solon e matando o próprio Lorde no processo. A resposta rápida e brutal envia uma mensagem clara de que cruzar a fronteira com a marinha resulta no tipo de consequências que fazem as pessoas reconsiderarem suas escolhas de vida. Após a conclusão da narrativa principal, Laura fornece a Viller atualizações sobre diversas operações de frente. As forças de David conseguiram levar as forças de Ozel à rendição completa, eliminando outra ameaça potencial aos seus flancos. Além disso, Tel neutralizou efetivamente as forças de Búlcia, limpando a casa como um exterminador profissional. Com essas vitórias garantidas, Viller autoriza David e Tel a lançar ataques contra os territórios inimigos ao redor. As operações ofensivas representam uma mudança de táticas defensivas para uma expansão agressiva, enquanto Viller busca consolidar sua posição antes que Mayne possa usar toda a sua força e transformar suas fortalezas restantes em postos de gasolina improvisados. Essas ações demonstram a natureza fluida da guerra medieval, onde batalhas navais, apoio mágico, alianças diplomáticas e traições pessoais desempenham papéis cruciais na determinação de resultados estratégicos. Cada vitória e derrota remodela o cenário político, com casas nobres ascendendo e caindo com base em sua capacidade de se adaptar a circunstâncias em rápida mudança. Auguste aparece para me dar as últimas notícias da guerra, provavelmente enquanto ajusta seus óculos dramaticamente. A tripulação de D'Artagnan de Mills finalmente se uniu ao exército principal de Valdland, criando uma enorme bola da morte que deixaria qualquer jogador de RTS com inveja. E a frota nórdica de Ouria está navegando em direção ao Castelo Unicórnio, como se Viller já não tivesse sofrido o suficiente. O amanhecer surge, e aí vem a frota de Ourich, parecendo prestes a entregar a pizza mais cara do mundo. Os navios restantes de Viller parecem patéticos em comparação. É como levar um patinho de borracha para uma convenção de navios de guerra. As formações nórdicas são tão disciplinadas que provavelmente têm uma organização melhor do que as gavetas de meias da maioria das pessoas.
Willer analisa sua situação com atenção e percebe que está mais ferrado do que um móvel barato da IKEA. Sua frota foi mais explorada do que uma mensalidade de academia em janeiro, e agora ele enfrenta forças que provavelmente poderiam afundar ele por acidente. Mas, em vez de fugir como um homem inteligente, Willer decide afundar com um navio, porque sua dignidade tem um gosto melhor do que viver. Apesar de saber que está prestes a ser completamente aplaudido, Willer envia uma mensagem aos seus lords aliados, basicamente oferecendo-lhes a liberdade de abandonar ele e se salvarem. Ele se esforça para ser o amigo que manda todos deixarem o grupo que está afundando, enquanto ele fica para trás para se limpar em um ambiente nobre, mas questionável. Maneira inteligente. O mago da Rainha Dokia está praticamente gritando para ela sair da esquiva, antes que ela vire comida de peixe. Até mesmo seu conselheiro mágico sabe quando desistir, o que diz algo sobre o quão ruim as coisas ficaram. A rainha finalmente concorda em desistir, enquanto resmunga sobre como isso não estava em sua descrição de trabalho real. De volta ao Castelo Unicórnio, Willer está se preparando para sua luta final contra o chefe, com a ajuda de Margaret, sua ex-maga, que voltou como um bumerangue. Ninguém jogou. No que pode ser a confissão romântica mais mal cronometrada da história do mundo, os dois finalmente admitem que estão apaixonados um pelo outro, pouco antes de tudo ir para o inferno. Porque nada diz "eu te amo" como a morte iminente. As forças nórdicas procedem à demolição completa da frota Hammond, como se estivessem brincando de bate-bate com barcos. A rainha Dokia vê sua nau capitânia ser transformada em madeira flutuante, cara, tem um colapso mental completo. Assistir ao seu povo ser transformado em isca de peixe será o suficiente para que isso aconteça. Enquanto isso, vários lords estão tendo uma reunião estratégica com Alexis Dawson e Clutch, que é tão produtiva quanto um bule de chocolate. Dawson quer negociar porque ainda acredita no poder da amizade. Enquanto Clutch acha que diplomacia é para quem não tem espadas suficientes, esses caras não conseguem nem chegar a um acordo sobre ingredientes de pizza, muito menos sobre estratégia de guerra. Alexis sugere que eles se rendam para talvez salvar a vida de Willer, que é abatida mais rápido que um avião de papel em um furacão. Clutch decide que prefere invadir o norte porque, segundo ele, a solução para não levar um chute na bunda é chutar a bunda de outra pessoa. A batalha final começa no Castelo Unicórnio, com Willer e Margaret assumindo suas posições como o casal mais poderoso do mundo. Dentro do castelo, Ourish encontra Colleen e começa a apagar ela da existência porque ninguém lhe disse que aquela não seria uma luta justa. Margaret decide partir em um momento de glória, literalmente se queimando até virar cinzas enquanto lança uma magia épica para conter o inimigo. Seu corpo se desintegra como se Thanos a tivesse instalado. Mas, pelo menos, ela consegue dar a Willer mais alguns minutos para refletir sobre suas escolhas de vida. Willer, agora completamente desequilibrado depois de ver sua namorada virar pó, entra em batalha com toda a consciência tática de um esquilo cafeinado. Sua prima, Marin, aparece para a reunião de família que ninguém queria e dá o golpe final pessoalmente, pensando em como os jantares em família serão estranhos na vida após a morte. Depois de transformar Willer em um kebab, Marin balança o brasão como se estivesse colecionando cards de Pokémon. Mais uma para a coleção e mais um passo em direção à sua speedrun de dominação mundial. Após a batalha, Marin entra na sala do trono com Ola e Mila como se fossem donas do lugar, o que agora é o caso. Laura e Helga aguardam para ver se vão entrar na fila do desemprego ou na vida após a morte. Laura decide que prefere fazer sudoku a trabalhar para a nova gerência. Adotando a abordagem de "se não pode vencer eles, morra", seu fogo amigo é basicamente o equivalente medieval de desistir por raiva. Helga segue o caminho completamente oposto e implora para continuar seu trabalho como médica do castelo. Ela implora com a lógica de que, sob o governo de qualquer um, as pessoas ainda precisariam de band-aids. Sua abordagem pragmática para não ser morta é sensata nesta situação desastrosa. Man aceita a oferta de Helga porque até os conquistadores precisam de alguém que entenda de primeiros socorros. É difícil governar um império se todos sangram por causa de cortes de papel. Com o castelo unicórnio protegido, Marine entrega as chaves para Mila como se estivesse dando o carro da família a ele. Ela então diz a ele para ir conquistar Altec, porque, aparentemente, eles estão fazendo speedruns na dominação continental. Milsa ainda está bancando a equipe de limpeza, caçando os últimos fãs de Willer, que aparentemente não receberam o memorando de que seu chefe havia sumido. O príncipe de Dartânia está lá fora reclamando que Willer ainda está lhe causando dores de cabeça do além-túmulo. Naquela noite, os Lords Altia sobreviventes se reúnem na casa de David para o que é basicamente uma sessão de terapia de grupo medieval disfarçada de diplomática. Negociações. Depois de provavelmente muito vinho e discussão, eles finalmente assinaram um tratado áltico, que é sua maneira elegante de dizer "não vamos morrer sozinhos". A rainha Dokia faz a pergunta de $1 milhão sobre quem será o chefe deste desastre. Alguém sugere que Celt assuma o comando, já que seu irmão Willer acabou de ser deletado.
Cells desiste mais rápido do que alguém tentando evitar a dívida da faculdade, dizendo que está ocupado demais tentando recuperar suas próprias coisas para cuidar dos problemas dos outros. Em vez disso, ele indica David, pensando em como preferiria ser ele mesmo. David também tira a carta de obrigado, mas não obrigado, e joga o nome de Tel no ringue como se estivesse brincando de batata quente com responsabilidade. Os outros lords encaram a sugestão com tanto entusiasmo quanto alguém recebendo leite vencido. Eles claramente acham que David é mais qualificado, o que é dolorosamente verdade, já que o currículo de Tel consiste principalmente em ele se trancar do lado de fora e ter um mago muito bom. Tel, percebendo que ninguém está comprando o que ele está vendendo, faz uma promessa ousada de realizar algo épico na próxima batalha para provar que não é completamente inútil. Os lords concordam em deixar David tomar conta até que Tel prove que não vai destruir todo mundo completamente. No dia seguinte, Mara envia novas ordens a Milsa para conquistar Rigalia, pois sua lista de tarefas inclui tomar posse de literalmente tudo que existe. Ela quer proteger Baltava para poder adicionar ela à sua crescente coleção de lugares que antes pertenciam a outras pessoas. Milsa ouve falar do Tratado de Altak e basicamente ignora a situação como se fosse um pequeno inconveniente. Seus níveis de confiança estão entre sentir-se invencível e questionar o que poderia dar errado, o que era um sinal sinistro de que ele estava prestes a. Humilhado. De fato, Milsa esbarra nas forças de Cells e se envolve em uma briga tão decisiva quanto cara ou coroa. Então David aparece como reserva mais elegante do mundo, transformando a situação em um confronto de verdade entre dois caras que realmente sabem o que estão fazendo. Depois de se espancarem com o que se passa por profissionalismo de Homem das Cavernas, ambos os lados consideram o empate. Milsa e David basicamente trocam o equivalente guerreiro de um bom jogo, mano. Antes da retirada tática das forças de Milsa, que na gíria militar significa correr e ir embora antes que as coisas piorem. Enquanto isso, Meren decide ir ao castelo de Tel com August e soldados suficientes para conquistar um pequeno país. Ela ouviu falar de um garoto que está causando alvoroço e quer avaliar a competição pessoalmente, porque não há nada mais amigável do que levar um exército para a frente de batalha de alguém. Tel concorda em se encontrar com ela e traz Saluka como sua acompanhante. O encontro começa com Saluka tendo um emocionante reencontro de pai e filha com August, o que é doce até eles se lembrarem de que estão tecnicamente em lados opostos de uma guerra. Tel e Men se sentam para um debate político. Men deixa escapar um presságio sinistro sobre como a criação do Grande Brasão fará com que aqueles que vagam na escuridão saiam para brincar. Ela está basicamente dizendo que se alguém unir o continente, o chefe final pode surgir, o que é ou sabedoria profunda ou um ótimo papo furado. Tel responde basicamente dizendo que vai terminar o que ela começou, posicionando-se como herdeiro ideológico de Meereen e ao mesmo tempo inimigo dela. A cúpula termina com ambos os lados concordando que provavelmente se destruirão na próxima vez que se encontrarem, mas de forma respeitosa. Enquanto Tel e Saluka caminham de volta para o castelo, eles conversam sobre os sentimentos óbvios de Meereen por Alexis e se aqueles dois idiotas poderiam reatar. Saluka fica cético, mas Tel decide demonstrar sua confiança beijando-a ali mesmo, na frente de todos, porque sutileza não está em seu vocabulário. Os soldados de Tel veem essa demonstração e começam a aplaudir como se tivessem acabado de assistir ao melhor show do intervalo de todos os tempos. Aparentemente, tudo foi planejado para me lembrar o que ela está perdendo ao escolher a conquista, em vez do amor, que pode ser muito doce ou manipulador, dependendo de como se olhasse. Meen ouve a celebração e parece chateado em vez de inspirado, provando que a bagagem emocional de algumas pessoas é pesada demais até mesmo para o poder de demonstrações públicas de afeto aliviar. Meen fica sabendo que Clut atacou com sucesso algumas forças de Valdoland no norte e as mandou embora. Aparentemente, isso é uma boa notícia para a equipe impedir que Men tome conta de tudo, dando-lhes a chance de realmente revidar em vez de apenas sendo atropelado. Saluka sugere que Tel retorne à China e espanque a família Ricine para provar que tem potencial para liderar, como se fosse uma entrevista de emprego medieval, cujo teste de qualificação é se ele consegue invadir algum lugar com sucesso. O plano é sólido: vencer uma luta, impressionar os senhores do tratado e se tornar o líder deles. Tel concorda com o plano e o discute com David e seu mago Mono. Mono acha a ideia péssima e expressa todas as preocupações conhecidas por estrategistas militares. Mas David é um bom incentivador para ele, pois acredita no aprendizado por meio de provas de fogo. É isso por hoje.